Olá, você é aluno do Colégio Cooperação. Espero que você esteja bem. Como você sabe, eu sou o professor Alexandre e é um prazer estar aqui com vocês. E eu estou gravando esse vídeo aqui como um reforço do nosso conteúdo, né? Já que a nossa aula é somente uma vez por semana, então eu vou disponibilizar esse vídeo, vou fazer isso outras vezes, né? Não toda semana, mas quando eu julgar necessário, eu vou fazer isso e disponibilizar esse vídeo para vocês poderem fazer algum tipo de revisão, algum tipo de reforço, né? Livremente, se vocês acharem que isso é interessante. Então, os vídeos vão ficar disponíveis, eles não serão avaliados, né? Se você assistiu ou não, isso não será avaliado como nota, mas é mais uma ajuda para que você possa fazer um reforço do nosso conteúdo, ou talvez na hora de estudar, ter uma fonte, ter alguma coisa para consultar. Na nossa primeira aula, nós falamos do que é filosofia. Então, o que é filosofia? Existem vários conceitos a respeito do que seja filosofia. Entre os filósofos mesmo, nós temos diferentes opiniões a respeito do que seja filosofia. Nem todos têm o mesmo conceito, têm a mesma opinião a respeito do que é a filosofia. Mas nós vamos ficar aqui com a palavra, com o termo filosofia. Então a palavra filosofia, ela significa amor ou amizade pela sabedoria. Os gregos, eles utilizavam várias palavras para falar de amor. Nós aqui temos uma palavra só, amor e pronto, né? Mas os gregos utilizavam várias palavras. Eles utilizavam a palavra eros, o amor eros, para falar do amor paixão, do amor que envolve desejo, do amor que envolve paixão, o amor de casais, né? Eles usavam o termo ágape para falar do amor incondicional, amor que não exige nada em troca, amor totalmente gratuito, amor que está além da atração, amor que está além daquilo que é o agradável, né? Além da simpatia. É um amor incondicional. E eles usavam também a palavra filia para falar do amor entre irmãos, entre amigos, entre pais e filhos. Esse é o amor filia. Então, filosofia. Filos é amor. Amor ou amizade. Sofia é sabedoria. Então, quem é o filósofo? O filósofo é aquele que é um amigo da sabedoria, ou aquele que ama a sabedoria. E aqui nós temos uma grande revolução, porque havia, na Grécia Antiga, como hoje ainda há, pessoas que se dizem as sábias, né? Pessoas que se dizem os sábios. O filósofo é mais modesto. O filósofo não se diz o sábio. O filósofo se diz um amigo da sabedoria. Ou seja, ele está dizendo que ele não tem o monopólio da sabedoria. Ele não é dono do saber. Ele é apenas alguém que ama a sabedoria. Alguém que ama o conhecimento. Então nós temos uma mudança na postura aqui. E a filosofia, ela é algo que nos tira do comum da vida. Se a gente observar no dia a dia, a gente age no automático. A gente não para muito para pensar no dia a dia. E a filosofia é esse conhecimento que vem nos desinstalar. Ele vem fazer com que nós problematizemos a nossa realidade. Problematizar a realidade. Pensar a realidade. Isso é muito próprio da filosofia. Então, questionar, problematizar a realidade. Será que é assim mesmo? Ou será que precisa ser desse jeito? Então, essa é uma grande marca da filosofia, né? Seguindo aí a apostila que eu passei para vocês, nós temos outro título que é Filosofia
e opinião. A filosofia é diferente da opinião. A filosofia não é mera opinião. Opinião é o que eu penso. É importante ter opiniões próprias? Com certeza. Muito importante que nós tenhamos opiniões próprias, né? Isso é muito bom. Mas a opinião pode estar errada. Quantas vezes nós já tivemos opinião a respeito de uma pessoa ou de alguma coisa e depois chegamos à conclusão que não era bem aquilo? Então a filosofia está para além da opinião. A filosofia ela tem um método próprio, então não é somente aquilo que eu acho, aquilo que eu simplesmente acho, mas ela segue uma lógica, segue todo um método, um rigor de pensamento para levantar as suas teorias. Então não são teorias sem fundamento. Então é importante frisar isso. A filosofia ela é diferente da simples opinião, do simples eu acho. Eu acho que é assim. Um outro título que segue aí, que nós trabalhamos, um outro assunto, é sobre as nossas crenças. Nossas crenças costumeiras. E aqui eu sempre gosto de ressaltar que quando nós falamos dessas crenças, nós não estamos nos referindo, por exemplo, à crença religiosa. Muitas pessoas, talvez até a maioria delas, têm uma religião, religiões diferentes, né? E não é dessas crenças que nós estamos falando aqui. Porque a crença religiosa é uma crença consciente. Eu decido acreditar. Eu tenho uma religião porque eu quero. Se eu não quiser ter uma religião, eu posso não mais seguir uma religião. Então eu quero ter uma religião. Então essa é uma crença consciente. Eu tenho consciência de que eu creio. As crenças costumeiras das quais nós falamos aqui são aquelas crenças que nós temos de modo inconsciente. Eu usei até o exemplo dos ditados, né? Por exemplo, aqui em Minas, aí no Rio Grande do Sul, parece que vocês não usam esse ditado, né? Mas aqui há um ditado que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Será que isso é verdade? O que esse ditado está nos dizendo? Ele está nos dizendo que a pessoa que nasce com alguma dificuldade, com algum problema, ela vai morrer daquele jeito. Será que isso é verdade? Será que é desse jeito? Então aí vem o papel da filosofia, o papel de questionar. Esse é o principal papel da filosofia. Levantar questionamentos. Pensar, será que é assim? Será que é isso mesmo? Então essas crenças silenciosas, elas nos acompanham, né? Não é verdade que a pessoa que nasceu com alguma dificuldade vai morrer com aquela dificuldade. Isso não é verdade, é um preconceito. É dessas crenças que nascem os nossos preconceitos. Às vezes um homem achar que a mulher é inferior, ou que a loira é burra, né? Não tem essas concepções, né? São crenças silenciosas, coisas que nós muitas vezes acreditamos sem parar para pensar. E na maioria das vezes essas crenças são preconceitos. Lembrando aqui que preconceito é diferente de discriminação. Toda discriminação pressupõe um preconceito. Mas nem todo preconceito é uma discriminação. Então o preconceito é aquela ideia, como o próprio nome diz, pré-conceito. Um conceito que eu já tenho formulado de antemão. Então o preconceito é aquela crença, aquela ideia que eu trago comigo antes de conhecer as coisas ou antes de conhecer as pessoas. E a filosofia quer justamente quebrar com esses nossos preconceitos. Essa talvez seja uma das maiores intenções, uma das maiores funções da filosofia, né? E aí, seguindo aqui, depois de pensar sobre essas nossas crenças, nós temos os momentos de crise. O que é um momento de crise?
Na maioria das vezes nós entendemos que a crise é um momento de desespero, né? Mas não é. A crise é um momento quando as nossas certezas caem, as nossas certezas desmoronam, ou quando as nossas crenças se chocam com outras realidades e caem em contradição. Esse é um momento de crise. O momento de crise é um momento extremamente produtivo, porque é nesse momento que a gente produz algo novo. Por exemplo, na história da humanidade, quando Nicolau Copérnico e depois Galileu Galilei, seguindo as suas teorias, descobriu que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas era a Terra que girava em torno do Sol, essa foi uma grande crise para a humanidade. Porque todo o pensamento da época estava fundamentado, a própria astrologia, a astronomia, estavam fundamentadas na ideia de que o Sol girava ao nosso entorno. Então, quando Copérnico e mais tarde Galileu Galilei demonstram que não, que é a Terra que gira em torno do Sol, foi um grande momento de crise para as ciências, um grande momento de crise. Só que desse momento de crise nasceu algo novo. Nasceu uma nova astronomia. Nasceu uma nova ciência. Nasceu desse momento uma nova cosmologia. O que é uma cosmologia? É uma compreensão de mundo, né? Então, tantas vezes nós temos preconceitos. De achar, às vezes, né, quem é homem, de achar que a mulher é inferior. Só que, às vezes, a gente vê que não. A nossa ideia entra em crise. E dessa crise brota algo novo, algo melhor. Às vezes, os nossos preconceitos, eles se chocam com a realidade, e aí o nosso preconceito quebra, ele rui, ele desmorona. Isso é muito bom. Então, o momento de crise é um momento quando as nossas certezas, aquilo que parecia tão certo, aquela crença, aquele algo em que nós acreditávamos, que parecia tão certo, a gente vê que não é bem daquele jeito. É um momento em que desmorona as nossas certezas. E a filosofia precisa da crise. Se não for a crise, a gente não faz filosofia. A filosofia ela é geradora de crise. Mais uma vez, repito. Crise não significa desespero. Não é isso, né? Às vezes a gente fala, fulano está em crise, porque às vezes ele está meio desesperado, meio perturbado, mas não é isso que é crise no sentido filosófico. A crise é quando caem as nossas certezas, quando desmoronam os nossos preconceitos. E é da crise que vai brotar algo novo. Então a crise é algo importante no processo filosófico. Depois, uma coisa que nós podemos pensar aqui é a atitude filosófica e depois a atitude crítica. A atitude filosófica é justamente essa atitude de questionar. Será que é assim mesmo? Será que é desse jeito? Essa é a atitude filosófica. A atitude filosófica é querer buscar o porquê das coisas. E a atitude crítica é essa atitude de não aceitar passivamente todas as coisas. Às vezes nós estamos acostumados a aceitar tudo. Pela mídia, por exemplo. A mídia nos impõe algumas coisas, nos impõe algumas verdades, né? E nem sempre aquilo que a mídia nos impõe é verdade. As redes sociais, a moda, a sociedade nos impõe alguns padrões, né? E será que tem que ser desse jeito? Será que eu sou obrigado a seguir determinados padrões? Então a filosofia vem nos questionar. A filosofia vem nos fazer pensar aquilo que é óbvio, que parece óbvio, melhor dizendo. Na sociedade nossa, todo mundo age do mesmo jeito, pensa as mesmas coisas, se veste mais ou menos igual. Não é verdade? Quando surge uma moda, todo mundo se veste de acordo com aquela moda. Agora, será que é necessário isso?
Será que é necessário me adequar a certos padrões impostos pela sociedade? Será que muitas vezes a vida, os padrões, aquilo que nos impõe a mídia, aquilo que as redes sociais nos impõem, será que não são uma ilusão? Ou será que eu quero aquilo para mim? Então essa é a atitude crítica. É a atitude de não aceitar passivamente as coisas que nos chegam. Então, finalizando esse nosso vídeo, só para lembrar, o significado da palavra filosofia é amor ou amizade pela sabedoria. E a filosofia, como nós vimos nessa breve introdução, ela nos ajuda a problematizar a realidade. Será que as coisas são realmente dessa forma? Será que a realidade é tal qual muitas vezes a mídia, as redes sociais nos impõem? Então a filosofia nos leva a pensar por nós mesmos, a exercitar o senso crítico. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E aí nós vamos nos encontrando em nossas aulas e também em outros vídeos. Beleza? Até mais!